Eu sei que o futuro está às suas mãos e viverei Jesus vencer. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre todos nós. Quero saudá-los com alguns versículos que se encontram em Lucas, capítulo 24, o versículo 1 em diante, que diz o seguinte: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Queridos irmãos, esta é a melhor notícia que alguém pode receber. Cristo, o Senhor, aquele que morreu na sexta-feira, que foi sepultado, colocado dentro de um túmulo, ressuscitou no terceiro dia. Ele não está no mundo dos mortos, mas vive e está à direita de Deus Pai. Com essas palavras eu saúdo a todos e nós queremos iniciar o nosso culto no nome e na presença do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Querido e amado Deus, muito obrigado por podermos receber esta notícia tão maravilhosa de que a morte não detém o nosso Senhor, de que Ele ressuscitou e está vivo ao teu lado, de onde intercede por nós. Muito obrigado por esta ótima notícia. Obrigado, Senhor, porque com a promessa, com a palavra de ressurreição de Cristo, nós temos uma promessa de que se nós crermos e confiarmos nele, ressuscitaremos como ele também ressuscitou. Pedimos, Senhor, que abençoe este momento de culto, nos perdoe pelas muitas e muitas vezes em que duvidamos da tua palavra, em que duvidamos da ressurreição, em que nos abatemos e que às vezes nos desesperamos frente à morte. Ajuda-nos a olharmos para teu Filho Jesus Cristo e a enchermos os nossos corações e mentes de esperança nele. É o que nós pedimos por Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar uma passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 1 ao 11, que diz o seguinte: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles.
contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, é isto que vocês creram. Queridos, eu coloquei no aviso para o culto, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E esse dia é dia de fazermos isto. É dia de meditarmos sobre outro tema fundamental para a nossa fé, para a nossa esperança. Com a morte de Jesus Cristo, só com a morte, sem a ressurreição, nossa fé seria uma grande furada. Não nos daria muito alento, porque nossa vida se resumiria somente aos dias em que passamos aqui neste mundo. E Deus tem muito mais para nós. No texto de hoje, o apóstolo Paulo quer enfatizar isso também aos coríntios. Ele quer trazer à memória desses irmãos a fé que os sustentava, que os dava esperança. Percebe-se que lá na comunidade de Corinto havia pessoas que estavam duvidando da ressurreição do Senhor. E ao saber disso, o apóstolo Paulo não poderia ficar quieto, pois este é o cerne do Evangelho. O Evangelho não é completo sem o relato da ressurreição de Cristo. O Evangelho, como o apóstolo fala, se nós não o guardarmos inteiramente, tudo é furada, nós entraremos em desespero. Se não o retermos, se não o guardarmos, nós não teremos força e esperança diante das nossas angústias e aflições. Por isso é necessário aprendermos cada vez mais, nos lembrarmos sempre de cada detalhe, de cada história, para que não nos esqueçamos disto, para que sejamos animados, fortalecidos diante das nossas lidas. O texto de hoje trata de um dos primeiros credos da igreja primitiva. Este é o cerne das futuras profissões de fé. É o centro que nós proclamamos do Evangelho, do credo apostólico. É o centro da nossa fé, é o motivo do apóstolo Paulo dizer: quero lembrar-lhes do Evangelho que eu vos anunciei. Percebemos na Bíblia que a mensagem da morte e ressurreição, ela deve ser aceita, transmitida, mas guardada em nosso coração, para que nós sempre recordemos. A mensagem do Evangelho deve ser anunciada, proclamada. Devemos crer no Evangelho, porque nele nós encontramos salvação e esperança. Reter o Evangelho significa guardar na memória, segurar firme a essência do Evangelho, que é a morte e ressurreição de Cristo. Fiquei pensando, quando estava preparando a pregação, que muitas pessoas devem considerar desnecessário vir à igreja na Sexta-feira Santa, na Páscoa. Afinal, muitos devem pensar, tudo isso é falado ano após ano. Tudo é a mesma coisa. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não. É importante ouvirmos tudo isso incansavelmente. Dizem que a repetição é a mãe da sabedoria. Isso quer dizer que quanto mais nós repetimos, mais nós aprendemos e mais ficamos firmes, conscientes, determinados no assunto. Mas com o Evangelho ainda é diferente. Cada vez que ouvimos e meditamos em uma história bíblica, Deus pode falar conosco de uma forma diferente da outra vez que Ele já falou. Ler e reler a Bíblia nunca será demais.
Sempre aprenderemos algo novo. Deus sempre se revelará através da sua palavra. E aqui neste texto o apóstolo afirma claramente que não adianta dizer que nós cremos em Deus, mas não acreditarmos na sua morte e ressurreição. Como falei antes, essa é a base da nossa fé. É isso que nos mantém firmes, vigilantes, quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade, algum sofrimento. Era isso que mantinha os cristãos firmes, inabaláveis diante das dificuldades, dos sofrimentos, principalmente diante da morte. Foi por meio desse evangelho que Paulo foi liberto da maldição e transportado para a vida verdadeira, para a liberdade. O apóstolo Paulo entendeu que Jesus Cristo foi morto, sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como foi anunciado já pelos profetas e confirmado pelas testemunhas apostólicas, as testemunhas do tempo de Cristo, do tempo de Paulo. As mulheres que encontraram o túmulo vazio foram as primeiras. Depois, Pedro, os demais discípulos, 500 pessoas, como o apóstolo mencionou ali. Paulo menciona isso para orientar os que estavam com dúvidas sobre o evangelho, pois isso era de suma importância para eles. Tem testemunhas oculares. As pessoas viram Jesus Cristo, as pessoas tocaram no Senhor. Ele vive, Ele não está mais morto, Ele não foi escondido, o seu corpo não foi escondido como tentaram falar. Queridos, resumindo, sua fé é vã, como o apóstolo Paulo vai afirmar alguns versículos mais tarde, se nós não cremos na ressurreição de Cristo. Quando o apóstolo afirmou isso, algumas pessoas dessas que viram Jesus ainda viviam e continuavam dando testemunho destas coisas, mas muitos já descansavam no Senhor. Todas as testemunhas viram o poder de Cristo antes da sua morte, mas também o seu poder depois da ressurreição. Muitos presenciaram o fato de Cristo entrar num recinto fechado, com as portas fechadas, mas também desaparecer do meio deles, quando estavam numa refeição. Muitos viram Tomé tocando o seu corpo, tocando o buraco que os cravos causaram nele, o buraco que a lança causou nele ao lado. Isso os deixou maravilhados, porque souberam o Senhor de fato está vivo entre nós. Não é um fantasma, não é um impostor, é o Cristo ressuscitado. Paulo, como ele mesmo afirma, entendeu e recebeu a revelação de Deus depois dos outros apóstolos. No entanto, quando ele conheceu Cristo, sua vida teve outro sentido, a ponto de que ele se entregou totalmente ao Senhor para o servir, para anunciar o evangelho a quem ele perseguia, aos cristãos, para anunciar o evangelho àquelas pessoas que ele não gostava, que eram os não-judeus, os gentios. Mas quando uma pessoa, queridos, entende o evangelho, muda como o apóstolo Paulo, que antes era perseguidor e depois passou a ser perseguido por esse evangelho, por causa desse evangelho. Toda a vida daquela pessoa que entende o evangelho é transformada, suas prioridades passam a ter outro sentido. Foi o que o apóstolo Paulo afirmou em Filipenses: o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo,
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 8. Queridos irmãos, para irmos concluindo esta pregação, lembramos que o Evangelho não é apenas ser aprendido, decorado, é preciso aceitar o Evangelho pessoalmente. O Evangelho de Jesus Cristo é o fundamento da vida, no qual nós permanecemos, como falamos dias atrás. Cristo é a rocha da nossa salvação. E se não construirmos nossas casas em cima desse fundamento, qualquer tempestade irá nos derrubar. O Evangelho não é somente algo interessante para aprendermos, mas é o único meio da nossa redenção, da nossa salvação. Da maldição, da salvação da maldição, como nós vimos na sexta-feira. Como Paulo vai afirmar alguns versículos adiante, se não crermos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, somos os mais infelizes da face da terra. Pois sem isso, nada tem sentido. Tudo é passageiro demais. Querido irmão, querida irmã, meditemos e recordemos estes relatos quantas vezes for necessário, porque é a melhor notícia que nós poderíamos receber na nossa vida. Jesus Cristo vive, Ele reina, Ele está ao lado de Deus, e Ele prometeu a mim e a ti, que se nós permanecermos com Ele, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Que essa mensagem nos encha de alegria e de esperança e nos abençoe a nossa vida adiante, faça com que nós mudemos todo o nosso jeito de ser, que nos entreguemos totalmente ao Senhor. Que assim seja e que a paz de Deus esteja sobre cada um de vocês. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Amém. Convido a termos ainda uma palavra de oração. Pai amado, muito obrigado por esta mensagem da ressurreição de Cristo. Obrigado, Senhor, que Ele não permaneceu no túmulo, mas que Ele ressuscitou do mundo dos mortos e está vivo, está contigo. Abençoe-nos com clareza, com entendimento disto. Que essa mensagem mude completamente o nosso jeito de ser e de viver. Clamamos, Senhor, que continue abençoando e guardando a nossa paróquia, as nossas comunidades, a Tua igreja espalhada pelo mundo. Guarde e proteja as pessoas que estão enfermas e lembramos de forma especial da Rosália, também da Dona Frida, do Felipe, da Arlete. Cuida também do seu João. Te pedimos, Senhor, que proteja e guarde a Dona Rosa, restabeleça a saúde destes queridos, Pai. Guarde e abençoe as nossas famílias, os nossos lares. Ajuda-nos, Senhor, a espalharmos adiante o amor que Tu derramaste na cruz sobre todos nós. E aquilo que não conseguimos lembrar e expressar, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Sirvamos ao Senhor
com alegria e dedicação. Amém. Nosso Salvador ressuscitou e do túmulo se levantou. Alegres quanto a escuridão, quando Cristo dá perdão, e com Ele viveremos em eterna glória lá na luz, sem prazer, sem